Levítico capítulo de número 15, imundícias do homem e da mulher. Este capítulo aqui, ele trata a respeito de fluxo menstrual, hemorragias, sangramentos, uma série de situações que automaticamente colocava a pessoa como estado de imunda ou impura, imprópria para estarem ali perante o sistema de Deus. Como nós sempre falamos, o arraial era santo, então automaticamente exigia uma dedicada busca pela santidade das pessoas. Mas vamos ler aqui no capítulo 15, verso 1, diz assim: Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Falai aos filhos de Israel e dizei-lhes: Qualquer homem que tiver fluxo de sua carne será imundo por causa do seu fluxo. Esta, pois, será a sua imundícia por causa do seu fluxo. Se a sua carne vaza o seu fluxo, ou se a sua carne estanca o seu fluxo, esta é a sua imundícia. Toda a cama em que se deitar ou que tiver fluxo será imunda, e toda coisa sobre o que se assentar será imunda. E qualquer que tocar a sua cama, lavará as suas vestes, e se banhará em água, e será imundo até a tarde. E aquele que se assentar sobre aquilo em que se assentou, que tem o fluxo, lavará as suas vestes, e se banhará em água, e será imundo até a tarde. E aquele que tocar a carne do que tem o fluxo, lavará as suas vestes, e se banhará em água, e será imundo até a tarde. Quando também o homem que tem o fluxo cuspir sobre um limpo, então lavará as suas vestes e se banhará, e será imundo até a tarde. Vamos entender aqui. A questão toda é a imundícia do homem e da mulher. Quando fala de fluxo para a mulher, é mais fácil de entender, porque a pessoa lembra do fluxo menstrual, aquela questão toda. Mas e o fluxo do homem? O fluxo do homem, do sexo masculino, são na verdade hemorragias, problemas intestinais, qualquer situação que gerasse uma hemorragia, um sangramento, ainda que ele fosse temporário. Isso fazia da pessoa imunda, e automaticamente tudo que ela tocasse ou deitasse ficaria contaminada com o seu fluxo. Por isso que aqui no versículo 8, quando fala se cuspir sobre o limpo, cuspir aqui não é literalmente o elemento que dá uma cusparada na pessoa. Cuspir é que a saliva dele, no caso, tivesse contato com a pessoa limpa. Então essa pessoa ficaria impura. Agora você percebe que sempre vem assim, até a tarde, até a tarde, até a tarde. Como nós sabemos, existiam dois sacrifícios, sacrifício da manhã, sacrifício da tarde, que eram automaticamente às 9 para nosso sistema, né? Às 9 da manhã e outro às 15 horas, que correspondiam, pela forma bíblica, à hora terceira, que são as 9 da manhã, e a hora nona, que são as 15 horas. Então esses dois sacrifícios, eles eram feitos diariamente pelos sacerdotes e tinham a finalidade de fazer expiação por pecados que eram praticados involuntariamente, que são chamados os pecados, como nós já falamos hoje aqui, os pecados cultuais ou legais, aquelas coisas que vêm da pessoa. Então o fluxo de sangue, hemorragias, diarreias, a própria relação sexual, tudo isso já tinha um sistema sendo realizado pela pessoa lá no tabernáculo. Por isso que, na verdade, quando fala até a tarde, é até o sacrifício da tarde, que era realizado às 15 horas pelo sacerdote. Versículo de número 11. Também todo aquele em que tocar o que tem o fluxo, sem haver lavado as suas mãos com água, lavará as suas vestes, e se banhará em água, e será imundo até a tarde. E o vaso de barro em que tocar o que tem o fluxo será quebrado. Porém, todo o vaso de madeira será lavado com água, que nós falamos aqui já a respeito da absorção, né? Porque o barro, ele absorve a água, então ele ficaria imundo. Já no caso, o de metal ou de madeira, não. 13. Quando, pois, o que tem o fluxo estiver limpo do seu fluxo, contar-se-ão 7 dias para a sua purificação, e lavará as suas vestes, e banhará a sua carne em águas vivas, quer dizer, água corrente, e será limpo.
E ao 8º dia tomará 2 rolas ou 2 pombinhos, e virá perante o Senhor à porta da tenda da congregação, e os dará ao sacerdote. E o sacerdote oferecerá uma para expiação do pecado, e o outro para holocausto. E assim o sacerdote fará por ele expiação do seu fluxo perante o Senhor. Então a pessoa que tinha uma hemorragia, um fluxo ou algo semelhante, tinha que fazer a expiação. E como você já sabe, era o padrão, na verdade, esperar 7 dias, e ao 8º o elemento fazia o sacrifício em seu favor. 16. Também o homem, quando sair dele a semente da cópula, toda a sua carne banhará com água e será imunda até a tarde. A semente da cópula é o sêmen ou esperma, é o que saía da pessoa no relacionamento sexual, é o que nós falamos sempre. Também fazia parte da imundícia, porque quando você fala da semente da cópula, cópula vem de copular, ou seja, ter relacionamento sexual. Então, quando o elemento ele tinha esse tipo de problema, essa situação acontecia com ele. Isso aqui geralmente acontece na madrugada, né, ou na noite, por causa do relacionamento entre o casal. Ele ficaria imundo até a tarde, ou seja, até as 15 horas. E também a mulher com quem o homem se deitar, com semente da cópula, ambos se banharão com água e serão imundos até a tarde. Que a pessoa se lavava, se banhava, mas na verdade, ritualmente falando, ela só ficava purificada quando era realizado o sacrifício lá no tabernáculo. Aquele que ela mesma nem sabia que estava sendo feito, mas estava sendo feito por ela. Versículo de número 19. Mas a mulher, quando tiver fluxo e o seu fluxo de sangue estiver na sua carne, estará 7 dias na sua separação, e qualquer que a tocar será imundo até a tarde. Aqui já é aquela questão da menstruação, período menstrual. A mulher, enquanto estivesse naquele período, ou cessando antes, mas o certo era 7 dias, ela estaria no fluxo, estaria imunda. Aí o que aconteceria? Ela estaria imunda até a tarde, de novo. E quem tivesse contato com ela, estaria imundo também. Por isso que era proibida a relação sexual durante esse período. Olha aqui no 20. Ó. E tudo aquilo sobre o que ela se deitar durante a sua separação será imundo. E tudo sobre o que se assentar será imundo. E qualquer que tocar a sua cama lavará as suas vestes, se banhará com água, e será imundo até a tarde. E qualquer que tocar alguma coisa sobre o que ela se tiver assentado, lavará as suas vestes, e se banhará com água, e será imundo até a tarde. Sempre até a tarde, é o sacrifício da tarde, às 15 horas. Se também alguma coisa estiver sobre a cama, ou sobre aquilo em que ela se assentou, se alguém tocar, será imundo até a tarde. E se com efeito qualquer homem se deitar com ela, e a sua imundícia estiver sobre ele, imundo será por 7 dias. Também toda a cama sobre que se deitar será imunda. Também a mulher, quando manar o fluxo do seu sangue, por muitos dias fora do tempo da sua separação, ou quando tiver fluxo de sangue por mais tempo do que a sua separação, todos os dias do fluxo da sua imundícia será imunda, como nos dias da sua separação. Vamos voltar um pouquinho aqui que eu avancei um versículo. Até o versículo 24. Veja, se o homem tivesse contato com a mulher no seu fluxo, o tempo que ela estivesse imunda, ele estava imundo junto com ela. E tudo que tocasse ou deitasse a sua cama, imundo estaria. Já no versículo 25 já mudou um pouquinho. E aqui na verdade não era mais o fluxo normal, já se transformou numa doença, porque virou uma hemorragia. Quando virava hemorragia, aí na verdade a pessoa ficaria perpetuamente até ela ter o final, como o caso da mulher do fluxo de sangue que tocou em Jesus. Ali ela estava para sempre, aqui também. Tivesse para sempre, só quando estancasse poderia ela ser considerada limpa novamente. Versículo de número 26. Toda a cama sobre que se deitar todos os dias do seu fluxo, ser-lhe-á como a cama da sua separação. E toda coisa sobre que se assentar será imunda, conforme a imundícia da sua separação. E qualquer que as tocar será imundo, portanto, lavará as suas vestes e se banhará.
com água, e será imundo até a tarde, mesma coisa. Porém, quando for limpa do seu fluxo, então se contarão 7 dias e depois será limpa. E ao 8º dia tomará 2 rolas, 2 pombinhos, e os trará o sacerdote à porta da tenda da congregação, quer dizer, no tabernáculo. Então o sacerdote oferecerá uma para expiação do pecado e outro para holocausto. E o sacerdote fará por ela expiação do fluxo da sua imundícia perante o Senhor. Assim separareis os filhos de Israel das suas imundícias, para que não morram nas suas imundícias, contaminando o meu tabernáculo que está no meio deles. Por quê? O tabernáculo era a presença do próprio Deus. Quando essas imundícias permaneciam, automaticamente agrediam a santidade de Deus que estava no tabernáculo. Esta é a lei daquele que tem o fluxo e daquele de quem sai a semente da cópula, quer dizer, do relacionamento, o sêmen, e que fica por ela imundo, como também da mulher enferma na sua separação, menstruação, e daquele que padece do seu fluxo, hemorragia, seja varão ou fêmea, e do homem que se deita com mulher imunda. Veja bem, todo esse ritual aqui, ele era realizado, e você percebe que fazia parte, não tem como, era o que a gente chama de ritual de expiação, daquilo que é impureza cultural ou legal, aquilo que não depende da pessoa, porque é natural. Você vai falar, mas Deus não criou o homem não tinha que ter contato com a mulher, a mulher não tinha que ter fluxo de sangue. Cara, isso tudinho não era desta forma, tudo era perfeitamente ligado a Deus. O tempo que eles se relacionaram antes da queda, o tempo que Adão e Eva e seus descendentes estavam na inocência, todas essas coisas tinham abordagem diferenciada, porque os acasalamentos eram feitos, estipulados. Então, na verdade, você teria toda uma pureza pela falta da presença de Satanás. Por isso que a primeira geração dos homens, aquela que é chamada período da inocência, que é o período que vai até a queda, em que milhões de pessoas eram completamente isentas deste processo. Este processo começa a partir da queda, e é aquele detalhe que nós falamos, não existe uma marcação de tempo, então nós não sabemos quando isso aqui entrou pela marcação desde o início, mas uma coisa é certa, tudo isso começa a afetar desde que o homem se separou de Deus, como lá em Gênesis 3, lembra? Aí a mulher passou a ter dor no parto, passou a ter sangramento, hemorragias, o homem passou a morrer, sua carne ficou deteriorada, e por essas coisas e outras que nós temos todas essas restrições nos dias atuais, no caso hoje, com diferenças pelo sacrifício que foi feito por Cristo na cruz. Mas o certo é, o capítulo 15 fala das imundícias do homem e da mulher.